Alessandra, eu queria em primeiro lugar agradecer, porque no meio do seu tratamento, no meio de tudo isso, você recebeu toda a nossa equipe aqui para conversar. Muito obrigado pela sua disposição. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar assim, né, abertamente sobre o que eu estou passando, né, a doença, a leucemia. E eu acho que o melhor programa seria mesmo Identidade Geral, porque já é um programa que eu assisto e admiro muito. E eu fico feliz pelo convite. Muito obrigado. Para mim não é muito simples fazer essa entrevista, porque talvez as pessoas de casa não saibam, mas a gente tem um relacionamento não é de hoje, né? A gente se conhece há muito tempo. Então, quando a gente conta a história de alguém, mas a gente não tem um envolvimento tão próximo, parece que é mais simples. E eu queria começar te perguntando sobre o diagnóstico. Eu não sei, mas eu acho que esse talvez seja um dos momentos mais difíceis, porque você está vivendo a sua vida normalmente, fazendo todas as suas coisas, todos os seus planos, todos os seus sonhos, os objetivos de vida, e aí existe essa notícia. Como é que foi para você? Então, tudo aconteceu em janeiro, né? A gente tinha acabado de fazer a virada, né? De um ano novo, com muitos planos, muitos sonhos. Tinha acabado de fazer um ano de casada. Um ano de casada, né? Enfim, com muitas novidades na vida mesmo, né? Tinha pego um mês de férias, nunca tinha feito isso, eu falei, vou aproveitar meu um mês. E aí eu comentei com meu esposo, falei, vou passar essas 2 últimas semanas na casa dos meus pais, as minhas últimas 2 semanas de férias. E aí eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, para o interior de São Paulo, onde meus pais moram, só que eu já vim na viagem passando mal, assim, um pouco, um desconforto, assim, uma dor no corpo muito grande, um cansaço muito grande, na verdade, e um pouco de dor no estômago. Então, assim, você pensa, eu comi alguma coisa, andei muito nessas férias, estou me exercitando, não fazia exercício, agora férias, né? Então, essa dor deve ser alguma coisa assim do tipo, né? Só que isso foi, assim, poucos dias, de terça para sexta, foi piorando, então foi surgindo febre, enjoo. Desde os meus 11 anos de idade eu tenho hipotiroidismo, então eu sempre tive que fazer um acompanhamento com hemograma, enfim. Então eu sempre tinha assim essa preocupação e eu vim para São Paulo até para fazer um check-up, né, para ver como que estava tudo, né, enfim. Só que aí eu comecei a passar mal e acabei sendo atendida mesmo na minha cidade e aí foi visto que meu hemograma estava completamente fora do normal. O principal, né, a queda de plaquetas. E assim, a gente está vivendo no país uma manifestação muito grande contra a dengue e tudo mais. Então, as minhas plaquetas caíam muito de poucos dias, até que eu cheguei em 50 mil, o médico pediu para me internar, para fazer investigação. Aí, todo dia ele passava no meu quarto e ele falava, eu acho que você está na moda, porque eu acho que você está com zika. Se você tá com zika e tal, você está na moda. Olha, pode ser dengue. Aí no outro dia, olha, a gente está vendo, pode ser hepatite. Então, esse momento, que durou acho que 8 dias, foram os piores dias da minha vida. Eu estava internada, nunca tinha passado por isso, então tudo é muito novo, você está no hospital. É assustador, na verdade, né? É assustador. Você não sabe o que você tem, os médicos estão extremamente preocupados porque não há um quadro de melhora. E aí você fala, o que você tem? Né? Então, nesses 8 dias, foram os dias que eu mais chorei e que eu mais clamava ao Senhor por uma cura, seja lá o que fosse. Porque você não sabia o que era, mas já sabia que era algo grave, que não seria algo simples. Eu sentia. Você sentia? Eu sentia. Qual que é o grande problema, eu acho que de pessoas que estão hoje internadas ou com, enfim, muitas coisas e com o celular na mão? Entra no Google. Você entra no Google, coloca plaquetas baixas, cansaço, tal, e vinha a leucemia. Né? Vinha a leucemia. Então, a primeira vez que a hematologista entrou no meu quarto, falou, Alessandra, eu já estava chorando em prantos. Eu falei, a leucemia, doutora, eu estou sentindo. Ela falou, Alessandra, tem tantas doenças de sangue, pode ser, como pode não ser, por que você já está pensando nisso? Só que essa angústia é muito grande. Claro. Né? E quando chegou o diagnóstico, como foi? Não é fácil você ter 26 anos, um ano de casada e receber um diagnóstico assim, olha, você provavelmente tem um câncer. Na verdade, o diagnóstico veio, o conclusivo demorou ainda alguns dias enquanto eu estava internada. Mas
pelo meu irmão ser médico, ele foi conversar com a hematologista que estava cuidando de mim e pediu para ela abrir o jogo mesmo, né? E ver e falar o que ela estava sentindo e vendo por alguns exames preliminares. E aí ela abriu o jogo e falou, olha, realmente nas lâminas tá aparecendo algumas coisas, alterações na medula, isso indica uma leucemia, mas a gente ainda não sabe, não tem nada conclusivo e tal. Então, para preparar a gente, né, e na verdade para ter uma força preparatória, meu irmão contou primeiro para o meu pai, depois para minha mãe e depois à noite para mim. Foi um sábado. Não foi um papel fácil para ele também. Né? O mais curioso foi que nesse sábado eu estava internada, não sabia ainda o que eu tinha, mas na sexta-feira à noite eu fiz uma oração assim muito sincera a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que Jesus gostava de curar no sábado. Na Bíblia a gente encontra muitos relatos no sábado. Eu não sei o que eu tenho, mas eu já acredito na minha cura. E que essa cura, que eu comece a viver essa cura no sábado, nesse sábado. Na verdade, eu estava sentindo e Deus me deu uma paz, um conforto assim muito grande. E algo muito curioso que eu tenho carregado até hoje também, que foi quando o meu irmão me falou dessa probabilidade, ele falou assim, Alessandra, o que você está passando é algo que muitas pessoas vivem, mas a fé que nós temos é algo que não se registra em livros de medicina. Alessandra, você, nesse momento que a gente está conversando aqui, você acabou de fazer o teu terceiro ciclo de quimioterapia, certo? E aí está no período de descanso, de recuperação, para daqui a pouco fazer o quarto. O que acontece, né? Eu tenho a leucemia mieloide aguda. Geralmente em adultos, eu estou dentro da faixa etária, geralmente acomete jovens. E não é um câncer que você fala, eu tive um estilo de vida completamente errado e eu provoquei isso. É algo que você está vivendo a sua vida normalmente, uma célula começa a se reproduzir de forma errada. É isso. Eu fiz um primeiro processo que se chama indução. É uma quimioterapia muito forte que eles colocam ali para acabar com tudo, atacar mesmo tudo que está errado. Eu fiz essa indução. Que eles não contam como um ciclo de quimioterapia e eu fiz mais 2. Na verdade, eu estou no meu segundo ciclo, indo para o terceiro. Ok. Porque o primeiro eles não contam, né? Mas que foi o meu processo de internação de 56 dias. O que você me contou um dia é que esse processo de indução, você não sabia desses números, eu não sabia desses números, muita gente não sabia, mas 50% dos pacientes que passam por esse processo não resistem, eles morrem. Até o teu irmão disse, né, olha, Alessandra, eu no teu lugar, que sou médico, tenho essa informação, estaria me despedindo das pessoas nesse momento. Eu tive uma superbactéria hospitalar. Então, você está com o seu sistema imunológico baixo, ele não existe praticamente, porque a quimioterapia ela destrói tudo que é ruim, mas também tudo que é bom. Então, você não tem imunidade. E aí você pega uma superbactéria hospitalar extremamente resistente e que leva a óbito muitos pacientes, os casos são enormes, assim, né? Que a bactéria que eu tive foi a KPC. Quem me via ali na situação que eu estava, via que eu estava muito ruim por conta dessa KPC, porque poucos antibióticos combatem ela, então a sua chance de ir embora por causa dela é muito grande. Eles colocam um catéter aqui, né, que você recebe toda a medicação e a quimioterapia aqui. Você está até com a marquinha. Estou com a marquinha. São as marcas da cura, não quero que saia. E eles tiveram que tirar muito rápido, porque ela se colonizou aqui, então eu estava tendo uma febre interminável. Eles ficaram muito preocupados, porque isso atrapalha todo o tratamento. Mas e você, nesse processo, estava preocupada? Não, porque eu não tinha essa consciência da minha gravidade. Você achou que estava mal ali, sabia que tinha bactéria, mas não sabia a gravidade da situação. Exatamente. Depois, outras vezes que eu voltei ao hospital, eu vi assim, os médicos falavam, porque você ficou muito ruim, você ficou muito mal. Uma técnica que cuidava de mim, ela falou, Alessandra, por pouco você não foi para UTI. Por muito pouco, porque eu tive falta de ar, eu não conseguia falar. Então, a sensação da minha família, do Rafael, era de que eu ia mesmo, infelizmente, não sobreviver esse processo. Nesse processo até aqui, você tem mostrado muita força, tem mostrado muita fé.
mas eu imagino que sentimentos ruins também tenham acontecido em determinados momentos. Em algum momento ficou muito forte na sua cabeça um sentimento de eu acho que é o fim, eu acho que eu não vou conseguir sobreviver. Não, eu não tive isso, essa questão assim, eu acho que eu não vou conseguir. Porque nesse processo da minha internação, a primeira, né, de 56 dias, eu estava conversando muito abertamente com Deus, assim, de verdade mesmo. Senhor, eu quero muito viver. Uma coisa que eu sempre falo, Senhor, eu sei que é a sua vontade, mas eu vou deixar claro para o Senhor que eu quero viver. Eu preciso que o Senhor saiba disso. Eu não conseguia, esse era o detalhe, eu falei para algumas pessoas isso, eu não conseguia ver que aquilo era o fim da minha história. Eu não conseguia, sabe? E até hoje eu não consigo. Às vezes parece que eu também estou inabalável. Eu caio em alguns momentos, assim, um dia ou outro, assim. Se eu vejo histórias que não foram superadas, pessoas que não sobreviveram, às vezes quando eu estou no hospital, infelizmente, eu vejo um carro funerário. Eu queria que todo mundo lá se curasse, que todo mundo voltasse para suas famílias, que todo mundo ficasse Mas bem. infelizmente essa não vai ser a realidade de todo mundo. E quando eu vejo isso, aí eu fico mal. E quando eu estava internada, tinha uma paciente no quarto do lado, jovem também, 22 anos, assim, com o mesmo problema que eu, né, fazendo tratamento, já estava no final. Eu imaginava que ela tinha feito transplante, que já estava na casa dela, e eu comentei isso com a minha mãe. Falei assim, ela já deve estar bem, já deve ter ido embora. A gente nunca se conheceu, mas às vezes eu ouvia ela dando risada. E aí quando eu descobri que ela faleceu, eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei assim, Senhor, e se eu não sobreviver, e aí, o que vai ser? Mas aí também eu entendo que a gente não vive para esse mundo, que a gente tem uma expectativa da eternidade. E é um sentimento assim diferente que eu nunca imaginei ter, mas é aquela coisa assim, e se eu não sobreviver? Se eu não sobreviver, a minha vida está entregue ao Senhor e eu sei que eu vou ter a eternidade para viver. Então assim, se não passar por isso agora, se daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, minha doença voltar, eu tiver que passar por tudo isso, não sobreviver, eu sei que eu tenho a eternidade, entendeu? Quando você começa a viver a fé, eu acho que é esse o processo que eu tenho passado, viver a fé. A gente fala de fé, meu esposo é pastor, sempre falou, a gente vive da fé, ele prega sobre a fé, mas a gente nunca tinha passado uma experiência de viver pela fé. Os meus irmãos foram fazer o teste de compatibilidade, né, para um possível transplante de medula óssea, que é uma carta que eles já deixam na manga. Para ter, meus irmãos são 80% compatíveis comigo. Não são 100%, então eles não arriscam o transplante. Entre eles são 100%. E com você e comigo não. São 80%. Mas aí, o que eu entendo? É o viver pela fé. Eles são 80%. Se um dia eu tiver que fazer o transplante, Deus vai transformar isso em 100%. Ou se eles não puderem, se eu tiver que fazer um transplante, eu tenho a plena confiança que Deus vai me dar um doador, que Ele vai me dar alguém compatível, sabe? Assim, eu não consigo pensar diferente disso. E para um processo de câncer, principalmente, a médica um dia me disse que existe o paciente morredor e o paciente vivedor. Ela usou bem esses dois termos. E os profissionais de saúde que te atendem, eles sabem, eles sentem a pessoa que vai passar por isso e a pessoa que não vai, de acordo com como ela chega no hospital, como ela lida com a doença, a diante da situação. Isso é extremamente importante. Agora, embora você não tenha pensado no fim, mas você passou por algumas coisas aí, enquanto você falou agora, que não são muito simples. Você falou, olha, você vai passar por um processo, seu cabelo vai cair. Esse é um ponto. Eu acho que o câncer, e principalmente para uma mulher, onde a vaidade geralmente é um pouco mais aguçada, eu acho que não é uma coisa tão simples, porque você muda a sua estrutura física, né? Passar por um processo de quimioterapia muda a sua imagem. Como é que foi isso para você? Então, quando eu fiquei, né, tive o diagnóstico mesmo, a primeira coisa que eu queria fazer é cortar meu cabelo. Para mim foi algo prático e que era uma forma de aceitação. Eu tenho câncer, meu cabelo vai cair, então eu quero primeiro eliminar ele do que ver ele caindo. Foi isso que eu não queria ver meu cabelo caindo, então eu preferi cortar uma raiz mesmo, né, literalmente.
Para mim, usar lenço também, eu acho que é uma coisa assim que fica mais elegante, né? Mas é mais pelas pessoas, por incrível que pareça. Porque uma mulher que tá com cabelo, né, que tá careca, andando por aí, eu sou super resolvida com isso. Andaria sem lenço tranquilamente, mas as pessoas olham tanto e ficam tão incomodadas que eu prefiro usar. Agora, e o olhar das pessoas em torno de você? O olhar das pessoas, eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha sentido um olhar preconceituoso para mim. Depois que eu cortei meu cabelo, que eu comecei a andar de lenço e muitas vezes de máscara, nas poucas vezes que eu saí em ambientes assim que tenham mais pessoas, por exemplo, num supermercado, num shopping, assim, eu percebo, sim, um olhar, tipo, o que ela tem. Eu olho para a pessoa também, assim, eu não escondo, tipo, eu não fico com vergonha, eu encaro a pessoa também. Até numa situação de falar assim, o que você quer saber? Eu não tenho problema nenhum em falar do que eu tenho, de como é o processo, e até gostaria que as pessoas me perguntassem mais do que ficassem olhando e comentando. Alessandra, leucemia não é uma doença onde a gente tem tanta informação disponível. O que você descobriu sobre a doença nesse processo, que foi uma coisa que foi só pela tua caminhada, você não vê por aí e de repente seja até importante que a gente compartilhe isso com o nosso público? Existe hoje no Brasil o banco, né? O Redome, que é o banco de medula que junta todo esse cadastro. É mais de 3 milhões de pessoas cadastradas para ser compatível. Mas o problema da falta de informação, eu acho que nem tanto sobre a leucemia, mas sobre a doação de medula óssea, ela é tão grande que hoje em dia eu acho que a gente teria mais casos de cura se existisse uma divulgação maior. Porque para você fazer um transplante de medula óssea, você não entra, entre aspas, assim, num processo cirúrgico. Eu achava que rasgar aqui minha coluna, É mais ou menos ia colocar como, alguma coisa ali dentro. É uma mais ou menos como fazer doação de sangue, Exatamente. né? Para o doador, então, é algo muito mais simples. Você tira ali um material de um acesso periférico e depois isso é injetado, né, em quem vai receber, mas é algo muito mais simples. O problema é o desconhecimento. E foi graças a essa falta de informação na tua busca que você decidiu fazer o que você tem feito nas suas redes sociais? Porque você vai lá, grava vídeo, fala da sua caminhada com Deus, fala da sua caminhada no hospital, você se expõe, você gravou na cama de hospital, você gravou com o seu cabelo curtinho, você postou fotos, você não tem, tá aqui gravando com a gente. Poucas pessoas aceitariam esse convite de falar com uma equipe de televisão nesse momento da doença. Por que essa exposição? Quando eu descobri, quando saiu o diagnóstico, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que vou receber tantas ligações, tantas pessoas vão perguntar, que eu acho mais fácil gravar um vídeo contando o que aconteceu. Tudo começou daí. Só que deu uma repercussão tão grande, assim, muitos compartilhamentos e pessoas que estão orando por mim, que não me conhecem. Qual é a emoção de saber isso? Eu acho isso incrível. Porque, assim, me deixa feliz falar isso, porque eu nunca tinha passado por uma experiência de oração intercessora. De você ouve falar, né, vamos interceder, mas isso mobilizou tanta gente e o que me deixa mais feliz é de ver as pessoas assim, Alessandra, eu não estava orando, eu tinha perdido a prática de oração e agora eu estou orando por você. Ou pessoas até com a leucemia que falam, Alessandra, eu estou tendo força pelo que você está falando. Então já peguei em vários momentos que eu estava triste, que eu fui ler todos os comentários dos meus vídeos, porque eu fico bem de ver tantas pessoas que estão falando, não desista, tenha força. Então isso é uma troca. Muito legal isso, é bom para mim e bom para eles, assim. E uma coisa que eu acho foi assim surpreendente, eu estava internada, já tinha lançado os vídeos, e aí de repente, né, tava ali na cama e tal, e já não podia receber visita, aí entrou uma pessoa assim, Lelê, no meu quarto, eu, oi? Ele, oi, eu sou o Lucas, eu sou de Jundiaí, eu tenho acompanhado seus vídeos, eu vim aqui doar sangue para você, porque eu sabia que você estava precisando. Assim, eu nunca vi esse menino, a probabilidade da gente se conhecer era zero. Ele não conhecia o meu trabalho, assim, não era pela TV Novo Tempo. Foi assim, passando de grupo para grupo de WhatsApp e como ele estava em São Paulo,
Ele falou, não, eu vou lá. E foi incrível, assim, eu comecei a chorar, ele começou a chorar também. Ele saiu 4 horas da manhã na casa dele para ir pro hospital onde eu estava para doar sangue, conseguiu burlar a segurança lá, né? Entrou no meu quarto e falou, quero te dar um abraço. Eu falei, não posso te dar um abraço. Abraça minha mãe. Aí, assim, foi muito emocionante, porque, gente, aí você vê que existe, sim, é o amor de Deus, sabe, que entra na vida das pessoas e é capaz de fazer isso. Uma pessoa sair da casa dela e falar assim, eu vou lá doar sangue para essa pessoa, né? Quem está assistindo a gente em casa pode ser um doador de sangue, pode ser um doador de medula. Não que isso vá chegar até você especificamente, mas existem outras centenas de pessoas que estão passando pela mesma história que você e podem fazer essa doação. Então, que você procure aí o banco de sangue, o banco de medula mais próximo da tua casa, mais próximo de onde você vive e possa fazer os exames para ver se você pode ser um doador, porque isso vai fazer diferença na vida de alguma Alessandra que está aí espalhada pelo Brasil ou pelo mundo. Deixa eu falar sobre um outro assunto. Uma vez a gente conversou, logo que você começou a fazer as suas viagens no Anjos da Esperança, coletando os testemunhos, as pessoas que tiveram a vida transformada por conta da TV, da rádio, por conta do ministério que é a Novo Tempo. Você falou assim, Wagner, eu já fiz muitas coisas aqui na Novo Tempo, mas eu nunca me senti tão realizada como agora, porque eu vejo essas experiências muito próximas e isso tem mudado a minha vida. Lembra que a gente teve essa conversa? Uhum. Como foi para você passar por essa experiência com o repertório enorme de experiências que você ouviu e contou para a gente, que assiste o Anjos da Esperança? Na minha cabeça, eu sempre pensei assim, meu Deus, um dia eu quero passar por essa experiência. Um dia eu quero ter a minha vida transformada assim também. Tem que tomar cuidado com essas Com orações. as orações, Deus ouve. Deus ouve. E eu nasci, né, num lar cristão, essa convivência com Bíblia, Deus, fé, isso sempre esteve presente na minha vida. Mas eu entendo, e talvez quem esteja me assistindo também pode ter esse mesmo sentimento, de que às vezes é algo muito mecânico, né? Seu contato com Deus e sua experiência. Mas eu entendo que essa tem sido a oportunidade que Deus tem me dado para conhecê-lo de verdade, para ele ser vivo mesmo na minha vida. Então hoje eu estou tendo a experiência de passar pelo processo que muitas pessoas que eu entrevistei passaram. E nesse mês, o Anjos da Esperança está completando 10 anos de vida para um programa de televisão. Isso é uma coisa enorme, uma coisa muito grande, né? Conseguir estar numa grade de televisão por 10 anos. O que é o Anjos da Esperança para você? Você faz parte dessa equipe. Você faz parte dessa história dos 10 anos do Anjos. Esses 10 anos, para mim, eu acho que hoje faz mais sentido, porque eu posso dizer que eu tive a vida transformada também. Fiquei muito feliz quando eu fui internada e pegava Novo Tempo no meu quarto. Então eu sempre assistia, sempre me dava uma paz, uma tranquilidade, aquilo que eu sentia, sabe? Aquilo que as pessoas relatavam para mim, que sentiam quando via Novo Tempo, eu tenho sentido. E realmente o que esse projeto faz na vida de outras pessoas, eu acho que nem em 10 anos a gente conseguiria contar. Eu não posso estar hoje atuando com o meu trabalho no Anjos da Esperança, mas sendo ainda Anjos da Esperança, eu me sinto bem confortável porque eu sei que eu estou colaborando nesses 10 anos. Para fazer história nesses 10 anos, ser um Anjo da Esperança está me consolando por não estar trabalhando, né? Alessandra, quero te agradecer mais uma vez e eu quero dizer o quanto eu fico feliz de ver como você está bem e como você está forte. Você sabe o quanto você é especial para mim, para minha família, como a gente tem conversado várias vezes e eu não estou falando de uma força que você está mostrando aqui na televisão. Não é isso. Todas as vezes que eu converso com a Alessandra no WhatsApp ou ligo para a Alessandra, eu evito ligar porque eu não sei muitos horários, mas pelo WhatsApp a gente conversa bastante. A força é sempre essa, sempre tem uma lição de vida, uma lição de fé, desde que você está enfrentando todo esse turbilhão que começou na sua vida. Então, parabéns pela sua fé, pela sua força, que Deus continue te abençoando, que Deus dê
essa cura completa que você tanto espera e almeja. Eu espero que esse seja realmente o plano de Deus para a sua vida. E a gente tem que conversar de novo quando tudo isso passar. E aí a gente vai falar do dia de hoje até o fim e a tua cura realmente acontecendo. Que Deus te abençoe de verdade. Deus, Ele anseia, eu sei que Ele anseia me dar uma cura física, mas mais do que isso, uma cura espiritual, que é o mais importante. E eu acho que esse processo tem servido para isso. Não só para mim, mas para quem convive comigo, de ver o quão Deus é amoroso e Ele anseia que seus filhos assim descubram isso o mais rápido possível. E eu agradeço a Deus por estar passando por isso e estar tendo essa descoberta. Amém. Amém.